Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos como igreja, de um jeito diferente, não é? Mas muito agradecidos porque Deus nos deu ainda essa oportunidade de estarmos usando esse instrumento para nos estarmos comunicando, falando, cantando, estudando a palavra, e isso é uma grande bênção. Eu vou convidar que nós usemos agora o nosso cantor cristão. O hino de número 314, Estou Seguro. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz, amor, junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Deus te deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Descansar no poder de Deus é a melhor opção para nossas vidas. Nós vamos agora a uma breve reflexão e eu vou convidar você que abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo de número 6, ele que é um texto relativamente longo, com 70 versículos, mas nós vamos concentrar toda a nossa atenção num questionamento que o Senhor Jesus fez com seus discípulos, que diz no versículo de número 66, desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos seus discípulos, aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus pela palavra. Irmãos, estamos diante de um texto relativamente longo, que trata-se de um tempo em que o Senhor Jesus foi questionado. Foi questionado por quanto eu creio que este tempo ele seria também. Aqui ele estava numa sinagoga, e ele estava falando para uma multidão, falando para muitas pessoas. E ele falava do que ele na realidade era. Ele falava do contexto, da realidade que ele tinha de relacionamento com Deus, o Pai, por quanto ele era o próprio Deus. E ele naquele
naquela palavra de como ele seria, de como seriam os dias em que ele partisse, e como seria o jeito de chegar-se até a ele, e como ser o jeito de alcançarmos a própria salvação em Cristo. Ele foi se alongando em palavras, e a um ponto de as pessoas que o ouviam ficarem totalmente perplexas. Como comer a carne deste homem? Como beber o sangue? Como isto, na realidade, soou muito intensamente aos ouvidos dos judeus. Eles não entendiam quanto eles estavam falando com o próprio Deus, mas para eles era muito confuso, e eles se negavam a entender que aquele discurso vinha de Deus, que aquele discurso era o próprio Deus falando a eles. Houve um problema. A multidão tinha um posicionamento, porquanto este é um tempo que nós temos que ter muita cautela para não sermos levados pela visão, pela palavra, pela posição das multidões. Nós temos que ter uma condição firmada, bem definida de quem é Jesus para nós, o papel que ele desempenha em nossas vidas, o relacionamento que nós temos estreitado com ele, a dependência, a necessidade de um relacionamento com ele. E quando os discípulos, como que entrou naquele coro, entrou naquela conversa daquele povo, entrou na fala da multidão, o Senhor Jesus fez uma pergunta, e eu creio que ela é muito forte para este tempo, quando ele falou: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. É possível que neste tempo, muitos, em função das provas, das lutas, das circunstâncias, as circunstâncias da vida têm levado pessoas a tomarem decisões de se afastarem de Jesus. Você conhece alguém que diz: eu já fui crente? Já ouviu isso? Isso não era para ser normal, não. Mas nesse tempo tem muitos chamados desigrejados. Isso é uma classe muito forte hoje. O mundo trabalha com isso. O desigrejados: eu fui crente, eu era da igreja, eu larguei Jesus. Esse assunto é muito forte nesse tempo, não é? Mas aí o Senhor Jesus viu que muitos tomaram posições. Agora então ele perguntou aos discípulos. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-se? Olha que palavra desconcertante. Essa palavra, você está pronto para ouvi-la? Nesse tempo de tanta confusão, de tantas experiências novas, de tantas circunstâncias que nos vêm e que para a gente é tanto surpresa, muitos podem desfalecer, perder o pique, abandonar Jesus. Existe uma expressão muito corrente neste tempo aqui. Eu imagino que você, no seu relacionamento, de forma jovial, às vezes alguns falam pra gente, muito euforicamente, só vitória. Essa palavra só vitória, ela na realidade ela não condiz tanto com uma vida cristã firme, equilibrada, confiante, dependente do Senhor Jesus. O crente, ele tem muitas vitórias, ele tem uma vida de só vitória, mas dentro de um contexto de todos os dias Jesus estar conosco. Nós temos lutas, vivemos com problemas também. O sol, ele brilha sobre bons e maus. Eu até lamento em dizer aqui, eu estava desejoso em não falar mais de coronavírus. O coronavírus, ele está aí para bons e maus. E na realidade, aqueles ali estavam dentro de uma realidade e duvidosos, talvez alguns já. Aí o Senhor Jesus perguntou a eles: vocês também querem se retirar? Vocês também querem pular do barco? Linda palavra aqui do apóstolo Pedro. Então respondeu, pois, Simão Pedro, versículo 68. Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a célebre expressão, a confissão de Pedro.
Isso fez toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Isso faz todo o nosso definir andar com Jesus. Olha, este tempo, como eu disse, não só de problemas de epidemia. Nós vivemos um tempo em que todos os dias nós somos convidados a tomarmos decisões, seguir ou não o Senhor Jesus. Continuar ou não com o Senhor Jesus. E a palavra que eu creio que é a única opção que eu tenho, que você tem, que nós temos, que a igreja tem. Para onde nós vamos, Senhor? Nós não temos outra opção. Nós não temos outra alternativa. Conheço um amigo meu já de longa data. Ele não era crente, como eu também não era. Assim que ele se converteu, ele prosperou muito na vida com Cristo. Homem simples. Ele, lá na igreja em que ele se converteu, ele logo tomou posições lá e foi crescendo, foi a liderança, e com 4, 5 anos já era muito bem destacado, servia muito aquela igreja, aquela causa. E ele tem palavras assim muito... Eu disse, aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, continua caminhando, lógico que continua caminhando com Jesus. E completou, eu caminho sim por grande prazer, com grande alegria, porquanto se eu voltar lá naquele lugar por onde eu andava, eles vão dizer, antes que eu chegue lá à distância, pode voltar, você não serve mais para nós. Servir a Jesus, aceitar o Senhor Jesus, caminhar com o Senhor Jesus, é exatamente isso. Para onde iremos nós? Pois só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e crido que tu és Cristo, o Filho de Deus, Deus vivo. Este é o Cristo que você serve, meu irmão, que eu sirvo, que nós servimos. Que seja o tempo que for, as circunstâncias que forem, seja as dificuldades que forem, nós não vamos como que pular do barco, porque nós temos visto que Jesus é o Filho de Deus, e nós o aceitamos, e é a Ele que nós vamos servir o tempo que for preciso, porque Ele tem compromisso conosco. Amém? Nós vamos orar agradecendo a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos desfrutar dela. Ela nos edifica, ela nos encoraja. Ela nos faz, Senhor Deus, ter um olhar mais claro, mais aberto, mais nítido. Ela nos leva a entender que temos uma caminhada firmada e garantida de vitória contigo. Seja o tempo que for, circunstância que for, nós servimos a Ti e queremos servir sempre. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. É em nome do Senhor Jesus que nós agradecemos. Amém. Nós queremos agora também dar uma palavra de gratidão, de agradecimento aos irmãos que estão ajudando hoje neste culto. Nós temos como participante especial nessa noite e agradecemos os irmãos Sérgio Croft, irmão Passos, irmão Marcos Rosa, a irmã Gisele Passos, que louvaram o Senhor nesta noite. Bom é cantar louvores ao Senhor. Nós agradecemos pela participação de cada um deles, sem falar na minha pianista particular, Maria Helena. Ela que me ajuda nesse culto. Ela que é também que me ajuda aqui neste processo de montagem do culto, esse setor aqui do mundo de internet. Eu não sou um exímio, mas ela me ajuda muito nisso. Eu agradeço a Deus por todos esses que nos ajudaram.